Uma boa tarde a todos, senhor presidente, os vereadores, a vereadora Fernanda. E, mais uma vez, eu gostaria de estar falando aqui, eu vou falar sobre o recap. Eu ia pedir a palavra para o vereador Nando, mas ele passou. Foi-me comunicado hoje à tarde que o recap com a massa asfáltica começa amanhã. Se nada tiver de chuva interferir, as equipes vão estar na rua amanhã. O coordenador me ligou agora no período da tarde. Está tudo programado para começar amanhã o recap com as massas asfálticas. As equipes vão estar fazendo, primeiro, as vias já separaram, então vão estar feito amanhã. Então, um pouquinho de paciência pediu, porque a cidade inteira se tornou num buraco. Eles fizeram um quebra-galho com cimento, né? Não é a coisa ideal, mas a partir de amanhã já está as firmas em Mirassol para começar a operação tapa-buraco. Se a chuva permitir, começa amanhã. Então, é mais um ponto aí que a Secretaria de Obras, junto com o coordenador Lila, já informou que começa amanhã. Tá? Outro ponto, eu fiz um vídeo no sábado, ali em frente à Vitrolar, os bueiros estão todos entupidos. Eu quero estar falando para a população que até na quarta-feira vai estar uma equipe para desentupir, porque estava entrando água até na casa dos munícipes. Então, amanhã, na quarta-feira, no máximo, as equipes vão estar no local, limpando aquelas galerias que estão entupidas e vendo como pode ser melhorar aquele escoamento de água. Então, até na quarta-feira, aquela rua vai limpar as galerias tão entupidas. Tá? Também me responderam hoje. Agora, mais uma vez, eu venho com tristeza falar do CRAS do Santa Cláudia. Quando eu assumi aqui, ano passado, em 2025, no mês de abril, eu fiz um requerimento solicitando se aquele prédio ainda se encontra na garantia ou não, porque estava com infiltração, estava com o piso todo danificado, o telhado, o forro todo manchado, e me respondeu que aquele prédio estaria para ser feito a reforma. Virou o ano, em abril, eu fiz um outro requerimento aqui com fotos do prédio para o departamento, tirei fotos, o estado do prédio piorou, a parte elétrica está em exposição, e pedindo a reforma do prédio. Até agora não me veio essa resposta do mês de abril desse ano. E hoje, por coincidência, na hora da chuva, eu cheguei no prédio e o teto, o forro, caiu praticamente inteiro, a rede elétrica está exposta, o telhado está, a maioria, sem as telhas centrais no meio, então está chovendo inteiro. Eu liguei para o Frank. Eu quero falar que eu gosto do trabalho do Frank, gosto dele como secretário, admiro o trabalho, mas tem algumas coisas que estão ficando a desejar, Frank. Esse é um caso desse prédio, eu creio que os outros também necessitam de reforma, mas esse prédio do CRAS não tem médico, não tem energia na sala de espera. Agora o forro caiu. Eu te perguntei de energia, você falou que tinha mandado arrumar. Não foi ninguém até hoje mandar arrumar energia, trocar as lâmpadas da sala de espera. Hoje caiu o telhado, o forro, de diversas salas. Eu fiz um vídeo, coloquei e estou te mandando por requerimento a cópia. Eu vou estar pedindo para o prefeito municipal, para o teu departamento, já que lá não tem médico, não tem nada, o prédio, na situação que está, que se interdite o prédio, se coloca o atendimento em outro lugar. Lá está colocando em risco a população e os teus funcionários que estão lá. Se não tem um projeto para reformar, fecha, não tem médico, coloca em outro lugar. Agora, o que não pode é um prédio que está com toda a fiação exposta, chovendo dentro, o forro caindo, não tem condição de atender, não tem luz elétrica para atender a pessoa na sala de espera. Então, e o prédio é novo.
Eu pedi se está na garantia. O que mais me indigna é que o prédio é novo. Agora, o engenheiro acho que não sabe calcular volume de água. As calhas do nosso prédio têm 5 centímetros e foi todas aceitas. Nós questionamos da quadra do Lauro Rocha, até hoje não veio a resposta. Gente, um volume de água daquele, uma calha de 5 centímetros com meia dúzia de cano, não vai resolver o problema. Eu não sou engenheiro, mas não vai resolver, é a infiltração na certa. Isso está acontecendo em todos os nossos postinhos. Agora, já que não tem médico, não tem energia, não tem nada, interdita, Frank. Coloca esse pessoal para ser atendido em outro local, porque a população nossa não merece esse atendimento dessa forma. Vereador, o senhor está falando do CRAS ou do postinho? CRAS. E tem médico lá? Não tem médico. Tenho 3 funcionários que atendem lá, não sei qual é a função dela. Tem alguns pacientes que passam por lá, que pegam receita, pegam alguma... pode ser psicólogo, alguém. Mas médico, a reclamação é total. Enquanto não vier as nossas especialidades, o município nosso está uma vergonha. Sim, é que eu achei que os médicos estariam ali no postinho. No CRAS, prédio verde da Coab 2, na esquina. Hoje caiu todo... É CRAS, não é CAPS, CRAS. Até o Éder me corrigiu, que lá não é dele, é do Frank. Então, hoje eu passei, desabou a parte do forro, não tem condição. Já roubaram o ar-condicionado, já fizeram o que tem que fazer, então fecha o prédio e atenda em outro local. E a fiação exposta. Exposta. Outra reclamação que eu liguei para o Frank, se a demanda é grande, tem que ter mais gente. Nós estamos comprando o prédio da farmácia popular, se Deus quiser, vai melhorar, mas hoje, essa semana, eu tive que, em média, de espera 4 horas para retirar a medicação na farmácia. Um local que, graças a Deus, está comprando esse prédio, que não tem banheiro, que não tem nada. Uma pessoa esperar 4 horas, eu liguei para o Frank, ele falou, gente, está atendendo 600 pessoas. Se aumentou o volume, aumente funcionário. Eu creio que o doutor Edson, o Beto, o secretário Frank, tem que começar a ouvir a população. Se a população está gritando por saúde, está gritando pela farmácia, está gritando pela UPA, vamos dar os olhos para a UPA, para a farmácia, vamos contratar mais gente. Tira o pessoal dos postinhos, que não faz nada a tarde inteira, tem gente ocioso que dá para jogar para cá, e coloca onde está o movimento. E nós estamos vendo, tem postinho bem organizado, atendendo praticamente com horário marcado, e está sobrando funcionário. Se sobra num departamento, coloca no outro. Agora, o que não pode é a população esperar 4 horas para retirar um medicamento e vetar um projeto igual do senhor, que facilita a entrega. Aí o prefeito, a gente está tentando fazer de uma forma para facilitar, e tudo é difícil, né? Parece que Mirassol, você entregar no postinho é difícil, você retirar no dia seguinte é difícil, e quem paga é o munícipe. O munícipe vai falar para mim que 4 horas, porque o medicamento é de graça, eu acho um tempo de espera muito grande. Muito grande. Me desculpa, Frank. Você falar para mim que atendeu 600 pessoas, que aumente o número de funcionários para estar entregando essa medicação. A obra da gruta, eu passei no sábado, não tinha como não falar, nós debatemos aqui já. Castilho, você que é o secretário do Meio Ambiente, aí, responsável pela pasta, foi responsável por essa obra está vergonhosa. Mais uma obra que dá vergonha. Começou com as guias de sarjeta sentada errada. Nós estamos falando do dia que começou a sentar a guia. Nós não somos engenheiro, mas só de você olhar, você vê que está errado. Agora, foi feito os esgotos. Foi lá, a prefeitura tampou o esgoto. Agora, estava uma tragédia anunciada, eu falei sábado. A forma que a enxurrada entrou no esgoto e foi para o meio da rua, não teria como não afundar. Aquilo ali, se não correr, não socorrer, não desviar aquela água, é uma erosão frequente. Apesar que nós não estamos num período de chuva, não era para ter tido esse estrago todo, mas aconteceu. Se aconteceu agora,
tomara que arruma antes de setembro, porque aí já é período de chuva, está anunciado. Então, vamos correr, quem foi a empresa que fez, está na garantia que foi feita essa obra esse ano passado, você não vê ninguém trabalhando mais, tem tubo abandonado atrás do tiro de guerra, tem tubo no meio da gruta, e a obra está no meio, sem terminar, e já deu problema. Uma obra que não concluiu, já está apresentando problema, tem coisa errada. E que a prefeitura começa a notificar essas empresas também, gente. Marca ela, dá uma advertência para não cair de novo. Tem as mesmas empresas que fazem os mesmos erros e está trabalhando até hoje. Eu não entendo isso daí. Mas é isso daí, né? Eu queria estar fazendo uma colocação, um apontamento. A terceira pessoa que me procura, eu vou fazer um comentário aos donos das carretas que estão trabalhando no nosso município, prestando serviço à comunidade, é uma coisa que chama atenção. E eu fui procurado, coincidentemente, semana por 3 famílias. Eu não tenho nada contra o funk, é uma festa que está sendo gerenciada pela nossa igreja, pelo padroeiro, e o que eles estão reclamando, muitas vezes vão com a família, o teor do funk, um teor sexual, muito forte nas letras das músicas. Eu tive 3 pessoas que procurou, falou, olha, eu estava na carreta, eu senti vergonha, eu estava com as minhas crianças, com mulher, com sogra, o conteúdo da música me trouxe vergonha. Então, existe outros conteúdos, não sei qual é a carreta que estava, não perguntei, mas, se possível, não tenho nada contra o funk, lá na minha casa, minha filha dá aula, usa a letra do funk, mas que se coloque uma letra onde se entra criança, entra família, entra idoso, com conteúdo sexual mais leve ou um outro conteúdo. Eu não sei se isso pode chegar até o dono dessas carretas, mas parece que estava um conteúdo meio pesado, no qual a família se sentiu envergonhada. E por se tratar de uma festa, de um padroeiro, uma festa dentro de no pátio de uma igreja, eu acho que nós poderíamos estar sugerindo isso aos proprietários. Porque se veio, eu não vi, mas é a terceira pessoa que me contactou pela internet para sugerir isso daí. Então, se pudesse estar mudando um pouquinho o conteúdo, o funk é normal em todo lugar, mas existem vários níveis de música, né? Puder estar substituindo alguns conteúdos, a gente agradece. Um grande abraço a todos, uma boa noite.